E para mim, o Palmeiras, ele concede uma licença pro Abel ser babaca. Ah, o Abel é babaca, ele não presta como cidadão. Pelo contrário, o Abel já demonstrou que é um profissional, além de um profissional muito competente, é uma pessoa íntegra, merecidamente idolatrado pelo Palmeiras. Mas em algumas circunstâncias, ele é babaca. Como Jornalista da ESPN chama o nosso professor, o nosso mister Abel Ferreira de babaca e de forma indireta também chama o torcedor palmeirense. Eu vou colocar o vídeo um pouco mais à frente, depois de eu fazer a minha análise contra este jornalista e contra alguns outros, tá? E vocês vão acabar tirando as suas conclusões por si próprio. E aí eu quero que vocês deixem no comentário o que vocês entenderam da fala desse jornalista, que eu não sei sequer o nome, tá? Pessoal, antes de dar continuidade, gostaria de pedir para você aí que inscreva-se, curta, compartilha e deixa aqui nos comentários o que você achou do vídeo, o que você achou do conteúdo e o que você achou da postura desse jornalista. Eu gostaria de voltar a gravar vídeos aqui em outro contexto, falar sobre futebol, falar sobre o momento espetacular que o Palmeiras vem passando. Há muitos e muitos anos, né, eu sou palmeirense assumido desde que eu me conheço como gente de verdade, que eu começo a entender o que é futebol, que é aos 10 anos de idade, desde 1993. Desde essa época eu sou palmeirense pra cacete. E o que acontece? Desde esta época, por mais que o Palmeiras teve times absurdos, memoráveis, como 93, 94, 96 principalmente, eu não vi um time do Palmeiras ser tão letal. Eu não vi um time do Palmeiras ser tão inteligente dentro de campo. Tivemos o Felipão em 98, 99 e 2000 também, que foi espetacular, mas não vi um Palmeiras como este. Para mim, esse é o melhor Palmeiras de todos os tempos. Todos os tempos que eu vi, pelo menos, porque vai ter pessoas que vão assistir o vídeo e vai falar que o Palmeiras dos anos 60, na primeira e segunda academia, foi muito melhor. Então, quanto a esta época, eu não posso falar, eu só posso simplesmente, às vezes, vislumbrar a história. Mas, voltando ao assunto principal do vídeo, que eu gostaria de falar que o torcedor palmeirense precisa parar de ser babaca de verdade. Parar de consumir alguns produtos, alguns conteúdos de televisão, da mídia normal e passar a dar mais atenção para a mídia alternativa. Muitas vezes vocês não concordam com muitas pessoas da mídia alternativa, mas nós palmeirenses estamos aqui para defender o Palmeiras a todo custo. E eu gostaria de convidar você, torcedor palmeirense, a se unir de verdade, as mídias alternativas se unir contra este jornalismo esdrúxulo, contra esses torcedores transvertidos de jornalistas que, quando pegam o microfone, simplesmente fazem o papel mais óbvio possível, que é destruir principalmente a Sociedade Esportiva Palmeiras, que é um clube que eles odeiam, e odeiam há muito tempo. E o que vem me incomodando bastante, porque assim não é um, são vários. O Abel Ferreira é uma pessoa, e no calor da emoção, na beira de campo, como quem jogou bola sabe como funciona, quando você está dentro de campo, você está no banco, você está na beira de campo, você acaba ficando um pouco exaltado, sim, e é normal. O que é normal, o que não é normal, às vezes um jornalista estar no ar-condicionado, ter assistido uma partida de futebol, chegar de forma gratuita quando vai explanar a sua opinião, chamar um treinador de babaca. Ele ali não tem momento de emoção nenhum, simplesmente ele falou aquilo que ele realmente pensa e depois acabou dando continuidade, simplesmente colocando o torcedor palmeirense também como babaca. Quando ele disse que o torcedor palmeirense se sente representado pelo Abel, o torcedor palmeirense se espelha no Abel. Isso daí para mim é incoerente, porque se o cara busca tentar ditar regra para as pessoas, que o Abel Ferreira precisa mudar, que ele precisa ser menos incisivo, estar menos no modo on fire, e ele, quando vai fazer os seus comentários no ar-condicionado, né, no conforto de um estúdio, ele age até pior do que o Abel Ferreira, porque ali não tem momento de emoção nenhuma. Abel Ferreira já foi ameaçado por um jornalista lá do Rio Grande do Sul.
Abel Ferreira já foi atacado por inúmeros jornalistas, como Mauro César Pereira, como o Paulo Morsa, como o Mauro César, como, já falei o Mauro César, né? Como o André Rizek, entre vários outros jornalistas. E ele inclusive processa alguns, inclusive, se eu não me engano, o próprio Chico Lang, que ontem, mais uma vez, vendeu ódio contra o Abel Ferreira. Disse... a sorte do Abel Ferreira que não foi contra um Fagner ou contra o Gil, senão ele sairia com a testa sangrando dali. É isto que o jornalismo brasileiro quer? O jornalismo brasileiro que tenta pregar que um professor, que um técnico, que o melhor técnico da América Latina tem que mudar as suas atitudes, vai a público, não tiveram o calor, a emoção de uma partida e fazem pior do que o Abel Ferreira? É foda. É difícil. Não tem como a gente tentar cagar regra se a gente mesmo vive cagado. E é o que acontece com muitos jornalistas, são cagados. Os caras simplesmente querem punir você, cancelar você, se achando perfeito, os donos da razão. Mas o jornalismo brasileiro não é referência para nada. O jornalismo brasileiro acabou há muito tempo. E principalmente com esses caras agora que são torcedores transvertidos de jornalistas, que não passam de um bando de clubista safado, entendeu? Eu estou aqui na tranquilidade da minha casa e falo isso porque se eles agridem meu treinador, se eles agridem o meu clube, eles estão agredindo a mim também. Então penso da seguinte forma, não dá para cagar regra, cobrar que uma pessoa mude, sendo que eles próprios fazem merda atrás de merda. Falam merda atrás de merda. E eu só tenho a lamentar pelo andamento, pela continuidade do nosso jornalismo, que ao invés de ajudar o nosso futebol, simplesmente detonam ele. E vão ter que engolir o Abel Ferreira e a boa fase do Palmeiras por muitos e muitos anos. Porque a administração do Palmeiras para mim é coesa, por mais que a nossa presidente cometa um ou outro erro, mas errar é algo passível do ser humano. Entendem? É algo passível do ser humano. O ser humano tem direito a pedir desculpas, diferente do que este jornalista, jornaleco, da ESPN acabou dizendo, que depois que inventaram a desculpa, qualquer um faz as cagadas e vai lá e depois pedem desculpa. Agora vamos lá, palmeirense. Coloca o nome dele aqui. E aí a gente invade as redes sociais de um cara desse e começa a criticar o que ele acabou fazendo, chamando a torcida do Palmeiras de babaca, chamando o presidente do Palmeiras de babaca, o professor, o técnico do Palmeiras de babaca, e eu tenho certeza absoluta que ele vai vir às suas redes sociais, ele vai vir neste mesmo programa pedir desculpas. Sabe por quê? Porque eles podem tudo. O Abel Ferreira, os palmeirenses e o Palmeiras não pode nada. Engula seu torcedorzinho transvertido de jornalista. O Abel Ferreira não é o babaca. O Abel Ferreira é um de nós que vibra dentro de campo. E eu sim, me sinto muito representado por ele. Sabe por quê? Porque ele tem sangue que corre nas veias. E o Abel Ferreira não é mais uma marionete dentro do teatro que vocês oferecem. Acompanhem o vídeo desse pilantra. Valeu. Seja com provocação, com peitada, ou até muito menos com agressão. Não foi o caso do Abel, mas dependendo do comportamento, da reação do jogador, poderia descambar nisso. Então, o Abel ali, todo mundo que está na beira de um campo de futebol está com sangue quente. Imagina quem está dentro. Então, ali é um momento, não é para isso. E a advertência do Klaus, corretíssima, era para amarelo, e o destempero do Abel não se justificou, porque até quando é um lance maldoso do jogador na frente do técnico, a sua reação pode ser sanguínea. Mas ali não houve nenhum lance maldoso do Caleri, foi uma disputa de bola. O árbitro poderia, no máximo, marcar uma falta do Caleri, porque ele chega a dar um toquinho nas costas do Mike, para mim foi falta, mas e só, não era nem para amarelo. Agora, esse lance, gerar esse tipo de reação do treinador, para mim é injustificável. E aí eu vejo que o Abel, ele se sente autorizado a
cruzar algumas linhas. Como ele faz uma vez, faz outra. E para mim não é nem a reprimenda do torcedor, porque ele é um ídolo da torcida do Palmeiras. Dificilmente o torcedor, e ainda mais nesse momento vitorioso do Palmeiras, vai questioná-lo. E se sente representado por ele, né? Sim, e até né? compreensível. Sim, o papel do Agora, jogador é esse. quando por parte da diretoria, quando ele sobe esse tom, e o que acontece é endossar, não, estamos fechados com o treinador, o Abel é injustiçado, ele é quem manda, ele se sente autorizado a cruzar essas fronteiras. E, para mim, o Palmeiras, ele concede uma licença para o Abel ser babaca. O Abel é babaca, ele não presta como cidadão. Pelo contrário, o Abel já demonstrou que é um profissional, além de um profissional muito competente, é uma pessoa íntegra, merecidamente idolatrado pelo Palmeiras. Mas, em algumas circunstâncias, ele é babaca. Como foi babaca? Quando tirou o celular da mão de um profissional de imprensa e como foi babaca hoje com o Caleri nesse tipo de comportamento que não é aceitável para um treinador. E como pode-se moldar um profissional sem tirar a sua essência? Aí eu vejo que é simplesmente dizer, traçar uma linha. Olha, isso aqui não é legal, uma conversa na boa. E eu sempre elogio o modelo de gestão do Palmeiras, diretores e diretoria muito discretos, poderiam fazer isso com discrição internamente, não precisava nem de uma reprimenda pública, mas isso não acontece no Palmeiras. E hoje, o pessoal até brinca, né? Depois que inventaram um pedido de desculpa, ninguém mais erra. É só pedir desculpa e tá tudo certo, eu sou assim mesmo. Eu vejo que o Abel, ele até tem um bom propósito. Eu quero deixar um legado aqui para o futebol brasileiro, eu quero com o meu trabalho ser uma referência. E ele falha nesse aspecto porque a mensagem que ele está passando para a comunidade do futebol é: sejam como eu, que assim vocês serão igualmente vencedores. E não precisa cruzar essas linhas para ser um cara vencedor como o Abel. Então, nesse ponto, eu vejo que a diretoria do Palmeiras poderia contribuir com esse processo. E a contribuição seria didática, sem bronca, sem expor o profissional, mas com cobranças internas. Em 2 semanas,